Salve! Salve, Maurício. Tinha um pessoal na live anterior, quando cortei e estou botando de novo. Então vamos só dar um minutinho aí para a galera ir voltando, que eu avisei lá que eu não ia salvar aquela e que eu ia abrir uma nova. Ah, não, tranquilo. Tá? Então, E essa barba aí, versão quarentena? já pediu a máquina, tá a caminho, vai chegar, e aí eu vou tirar. Estava conversando com a minha cunhada no videoconferência, ela falou que essa Bárbara com essa camisa, se eu sair na rua, eu tô ferrado. Camisa vermelha e barba desse. Falei, calma, eu já pedi a máquina, já tô chegando. Bom, mas vamos lá, Maurício. Vamos começando, né? Deixa eu primeiro falar um pouco, enquanto a galera vai entrando. O que é o Papo de Pé, né? O Papo de Pé foi um projeto construído há 4 anos atrás, uma ideia, e ela veio realmente num dia que eu acordei, lembrei de 3 pessoas muito queridas e que eu admiro muito, que era o Maurício, o Rodrigo Falcão e a Thaís. E a gente estava na época das Olimpíadas aqui no Rio e a gente falou, cara, vamos montar um espaço para poder trocar, para poder conversar um pouco sobre a psicologia do esporte nesse momento de Olimpíadas, né? Seja o esporte olímpico ou não, mas vamos levar isso para a galera. E os 3 toparam na hora, o que eu achei incrível. Assim, em 1 hora a gente já tinha topado, já estava tudo certo. E aí há um tempo eu já vinha, a gente terminou, né? Hoje, naquela época tinha YouTube, tinha Facebook, a gente está retomando, o Maurício até está me ajudando nesse processo. E aí a gente finalizou um pouco e tal. E aí 4 anos depois eu já vinha com essa ideia desde o ano passado, só não estava conseguindo tempo por causa do doutorado e tantas outras coisas. E aí eu resolvi agora, na quarentena, retomar com Papo de Pé, e dessa vez é um Papo de Pé entrevista. E não podia ser diferente. O Papo de Pé entrevista convidou os 3 que estiveram comigo no projeto piloto, no projeto inicial, que a gente ficou 1 mês e meio, 2 meses conversando sobre a psicologia do esporte. E aí hoje a gente está com o Maurício Marques. No sábado, às 4 horas da tarde, a gente vai estar com o Rodrigo Falcão, de São Paulo. Maurício Marques é do Rio Grande do Sul. E na outra quarta-feira, a gente vai estar com a Thaís Coutinho, da Bahia. E a gente já está com a proposta do que vai vir depois. Eu vou entrevistar profissionais de psicologia do esporte de diferentes abordagens. Então vai ter psicanalista, vai ter psicólogo junguiano, vão ter profissionais que trabalham com diversas abordagens falando da psicologia e da psicologia do esporte de uma maneira geral. Maurício, de coração te agradeço, fico muito feliz de estar retomando com você esse espaço. E eu tenho 4 perguntas iniciais que eu vou fazer em ordem, mas eu deixo aí a galera perguntando, né? Então tem esse espaço para o pessoal poder perguntar também. Maurício, quem é você? Bem, primeiro agradecer o convite, né? Sabe, o pessoal aqui, até gente que nos conhece aqui, tá a Simone, que já deu um oizinho, tá a Rosane também. E antes de tudo, vou agradecer o convite, né? É muito legal ver que a gente sempre conversava e falava, pô, Rodrigo, leva esse projeto de novo aí, eu não tô com o pé também para levar literalmente. Mas é um projeto legal, foi um projeto que nos estimulou muito, né? Esse tipo de projeto nos estimula a falar, a trocar, a escutar os colegas, que é o que é o mais legal, né? E sabe que sempre estar contigo é um prazer, tanto profissionalmente como na parceria. A gente já se conhece há um bom tempo e o Rodrigo, vou fazer o jabá, já que é o primeiro programa, estou com essa honra, né, de abrir, de que o programa é dele, mas ele tinha que ser entrevistado também. Eu vou já, hein? Deu uma trancadinha? Deu. Vou lançar a proposta de entrevistarem o Rodrigo, porque tem muita história para contar, um cara que eu também admiro muito e tenho o prazer de estar seguindo a trajetória, né?
Mas então, por falar em trajetória, apresentar sucintamente da forma que dá, né? Então, eu sou psicólogo, gaúcho de Porto Alegre, meu sotaque já entregou. E eu sou formado psicólogo pela Federal do Rio Grande do Sul. Eu tenho mestrado e doutorado pela Universidade Autônoma de Barcelona. Hoje, para mim, calhou-se um dia super especial. Eu descobri ontem que foi há 4 anos que eu defendi a tese. Que hoje legal. fez esse aniversário. Que legal. Que é um turning point na carreira, né? Por mais que o importante seja o caminho, eu gosto de celebrar as pequenas vitórias. Essas partes, inclusive, do que eu falo com meus atletas no trabalho, né? E, bem, tenho o título de especialista pelo Conselho de Psicologia também, fiz a prova de especialista. Além disso, eu já trabalhei em alguns clubes. O esporte que eu mais trabalho é o futebol, ainda que eu tenha tive muitos atletas de pôquer, de golfe, já atletas também de vários outros esportes, como hipismo, natação, basquete, ginástica rítmica também, tem algumas agora no momento. Trabalho, além do pôquer, já trabalhei também com League of Legends, né, como equipe de LoL. E tive uma experiência recente também trabalhando como atleta de pole dance. Então eu gosto também dessas coisas um pouco diferentes, né? Trabalhei já inclusive com concurseiro, com modelo, esses não atletas, eu brinco que são pessoas normais, né? Mas que são as que buscaram por causa do meu approach com atletas, né? Legal. E bem, então trabalhei em alguns clubes, né? Já estive nas categorias de base do Aimoré, no profissional do Curitiba também. E trabalhei em clube de golfe aqui em Porto Alegre. Já dei aula em universidades, dei a disciplina na Universidade Federal aqui. Primeira vez que foi ofertada a disciplina, na época do meu doutorado de sanduíche, que eu fiz uma parte aqui. Uhum. Também consegui oferecer essa disciplina na Uniriter e na Facate, agora no último verão. Então, também sou professor, sou pesquisador, ajudo a revisar artigo científico, mas o meu dia a dia hoje está muito mais na prática, né? No consultório, com atletas atendendo individualmente. Maneiro. Bem bacana, Maurício. Bem vasto, né? Bem amplo e bem além do que a galera está acostumada quando pensa em psicologia do esporte. E acho que nisso que você falou já surgem várias perguntas, mas eu vou manter as minhas 4 ali e vou deixar a galera que quiser fazer pergunta poder fazer, que eu leio aí depois. A gente está falando de 4 anos, né? O Papo de Pé aconteceu em 2016. O que mudou na sua vida nesses 4 anos? Nossa, mudou bastante. Essa pergunta já me preparou ontem, né? E justamente como pegou uma data tão marcante que foi os 4 anos que eu defendi meu doutorado, mudou bastante. Mudou muito. Na época eu fiquei em processo de 6 anos praticamente, levou meu doutorado. Eu fiz ele sem bolsa, eu fiz grande parte na Espanha, aí vim para cá, para Porto Alegre, ser aluno especial na URGS, como um sanduíche ao contrário, né, que todo mundo faz diferente que todo mundo faz, né, e dificuldade de defender, todas as questões que tem um doutorado, mas justamente após essa defesa, eu já comecei a investir mais na prática, justamente pela procura de atletas, indicação de colegas, né, ainda somos poucos, cada vez mais, graças a Deus, aqui no Sul, psicólogos do esporte, mas essa indicação foi gerando também essa demanda no meu consultório, né? Eu já tinha nesse tempo trabalhado tanto na Aimoré como no Curitiba, então eu tinha uma parte bem acadêmica. Nesse tempo eu fiz um pós-doutorado na URGS também, onde eu continuei os estudos do meu doutorado, né? Continuei a pesquisa, ampliei ela. E 1 ano depois disso, mais ou menos, foi bem interessante, que foi bem quando teve a troca do governo ali, no caso o golpe, né? E aconteceu de cortarem a bolsa de pós-doutorado, cortaram as renovações. Então, eu passei 1 ano muito na pesquisa ainda, dando aula, dando cursos, até que descobri um mês de terminar a bolsa que ela não seria renovada, que era de praxe na época a renovação por mais 1 ano, né? Então, nisso, muito mais do que planejamento, eu digo até que foi um erro não ter feito um planejamento, mas acabou acontecendo e deu certo, o meu consultório começou a aumentar muito a demanda. Eu estava numa sala, eu troquei porque não estava conseguindo atender nos horários suficientes que eu sublocava, fui para outra e desde então, até o final do ano passado, só fez crescer ao ponto de eu recusar até eu atender alguns atletas, não ter horário na agenda mesmo, questão física.
e dentro do que eu entendo que é qualidade de vida, né? Mas nesse tempo todo eu me deparei com essa ampliação da psicologia do esporte, né? Principalmente na aceitação das pessoas, popularização do papel do psicólogo, trabalhando com atletas, o que me levou a trabalhar com esses esportes não tão tradicionais, né? De trabalhar justamente... Pode falar, foi do estágio, né? Sim, justamente trabalhar com esses esportes não tão tradicionais, né? Como o pôquer, como o golfe, que ainda é muito estranho no Brasil, né? O hipismo e esses outros não atletas me procuraram para trabalhar por eu trabalhar com atletas, né? Isso foi muito importante, que você abriu um espaço nacional para uma área que tinha poucos psicólogos ou não tinham psicólogos em algumas modalidades. E aí você abriu esse espaço, mostrando que sim, o psicólogo do esporte também pode atuar nessas áreas. Isso foi muito legal. De certa forma, na sua resposta anterior, você já deu algum spoiler, já tem até comentários aí que eu já vou entrar, só quero fazer as 4 primeiras. Eu falei da mudança na sua vida, nesses 4 anos, e na mudança em relação... você já falou um pouco disso, então eu vou forçar nela. Na psicologia do esporte, quais foram as mudanças nesses 4 anos da psicologia do esporte? Nossa, eu notei um crescimento, né? Que é o que a gente sempre buscava. Eu me lembro quando, alguns anos atrás, já respondendo muita entrevista de aluno, né? Os alunos procuram muito por indicação de colegas para entrevistar psicólogo, as coisas de cadeiras iniciais do curso. E eu dizia sempre, a psicologia do esporte está engateando, não sei o quê. E já faz, acho que mais ou menos dessa época, também por causa das Olimpíadas, eu digo, não, parou de engatilhar, de engatinhar. É um bebê que agora tá errando o passo, mas já está conseguindo andar, tá mais firme. E é o que a gente percebe nos congressos, principalmente, né? A questão da gente ter sido da gestão da Abrapesp, eu fui das últimas 2, né? O que é a Abrapesp? A Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, né? Importante explicar para quem não conhece, e quem não conhece vai conhecer, tá com uma comunicação social, inclusive, bem legal nos últimos tempos. E a gente sempre teve esse objetivo, né, de ampliação nacional e consolidação da psicologia do esporte no Brasil. E é uma coisa que eu repito bastante quando me convidam, que eu nunca recusei dar uma aula de psicologia do esporte, essa aula clássica que te convidam na faculdade para falar com os alunos de início de curso, porque justamente ali a troca ali que o pessoal, que a gente planta sementes, que o pessoal se interessa pela área, e foi justamente acho que com muitos colegas que a gente convive na Abrapesp, que a gente tem contato, a gente vê que isso foi ampliando e já não é algo mais não é mais um ET, o psicólogo do esporte, né? Já é alguma coisa que os alunos de psicologia falam, existe psicologia do esporte, não sei o que é, mas eu sei que existe. Nosso tempo, talvez no meu tempo, ainda mais que eu sou um pouquinho mais velho que tu, né? De que o pessoal nem sabia que existia. A gente é do mesmo ano. A gente, tu é 82 também? 82. Eu sempre acho que tu é mais novo, é esse sol do Rio de Janeiro. E no esporte, Maurício, o que você vê como mudança na concepção de esporte nesses 4 anos? Você falou da mudança na sua vida. Nos esportes em geral, né, eu percebi muito o crescimento da questão da tecnologia, né? A tecnologia entrando em várias questões, né? Principalmente na análise de desempenho, né? O futebol como o esporte mais popular do Brasil, né? O principal esporte do Brasil também, ele também se explica muito por isso, né? O esporte começou a trazer, desde já do 7-1 especial, né? Foi o grande marco da análise de desempenho, também de análise mais de estatísticas, e isso foi sendo levado mais ao esporte. Acho que a própria questão de todo mundo hoje ter uma câmera, como a gente está tendo aqui, está conversando, né? A gente está numa coisa que na época do Papo de Pé já era um pouco mais complicado, hoje é muito mais fácil, né? A gente consegue os atletas conseguem inclusive filmar suas participações de uma forma muito mais fácil, fazer essas análises, né? O próprio atendimento online foi facilitado, eu já trabalhava há algum tempo, justamente por uma demanda que eu não tinha nem quem me espelhar para saber como é que eu ia fazer, porque eu perguntava para um colega, outro, e fui me adaptando, né? Então, acho que o esporte está cada vez mais tendendo essa questão de tecnologia e, claro, com as redes sociais, ampliar e é mais fácil a gente compartilhar as coisas que acontecem, os atletas serem reconhecidos, terem esse poder midiático de alguns, né, de virarem
influenciadores, de certa forma, né? Então, foi... E claro, principalmente o conhecimento poder circular. Porque eu lembro ainda no início do doutorado, consegui alguns artigos que eu precisava, tem alguns artigos que eu fiquei anos, literalmente anos procurando, que eram a base de algum... Lembro que tinha um de 92 lá do Petitpas, que eu não conseguia achar de jeito nenhum, mesmo com a rede lá de Barcelona, que já era super acima do Brasil de quantidade de lugares que a gente podia pesquisar, né? E justamente hoje esse acesso é muito mais fácil, então a gente pode fazer o curso lá que tem no Barcelona, a gente pode ler artigos sabendo como é que é a psicologia na Rússia, a gente pode ter essa troca e faz a ciência avançar numa velocidade que a gente nunca teve nada perto disso, né? Legal. Bom, as 4 perguntas foram essas, já tem perguntas aí do pessoal, lembrando que a gente está aqui com um Papo de Pé, entrevista Maurício Marques, psicólogo do esporte, doutor em psicologia do esporte, em Barcelona, onde é que fez o doutorado dele. O Carlos Flores falou que você foi muito importante na época do trabalho com sindicatos de treinadores do Rio Grande do Sul. Conta um pouco essa experiência, cara. Pô, isso foi legal, que você explica um pouco justamente de como a psicologia do esporte foi crescendo e ganhando espaço, né? Eu, justamente na época que eu fiz estágio no Grêmio, aqui de Porto Alegre, eu estava lá, estagiário de psicologia, né? A recente tinha reaberto o departamento de psicologia, então eu e meu colega, o Gustavo, nós somos os primeiros estagiários da profissional da época, que era a Jaqueline Volino, que não tinha tido uma formação dentro da psicologia do esporte. Ela sempre me dizia assim, a gente trocava ideias, ela falava, pô, Maurício, eu não tive isso em lugar nenhum. Eu consegui trabalhar no clube por uma questão mais do meu serviço social, que era mais a área dela também. Então, eu já tinha, na época, fazer grupo de estudo, tudo por fora da faculdade, curso, porque não tinha, né? E eu fiz esse curso justamente porque no futebol tem muito aquela coisa que fala, jogou onde, né? O que tu sabe de futebol pra vir aqui falar de futebol com a gente? Falava, não joguei em lugar nenhum, né? Eu era ruim de bola, sempre fui, até hoje eu pago pra jogar. Então, eu fui fazer o curso de treinador, que tinha, porque justamente esse curso é um curso intensivo de uma semana, te dá autorização do Ministério do Trabalho para trabalhar como treinador, mas para quem não é educador físico, né? O Rio Grande do Sul e acho que o Rio de Janeiro justamente tem essa permissão desses cursos dos sindicatos. E aí aconteceu, né, que eu fui fazer o curso e como eu estava fazendo em estágio no Grêmio, mas já estava no último ano de psicologia, faltava acho que meio ano para eu me formar, só começou, o guri da psicologia do esporte, o guri do Grêmio, né, porque todo mundo quer alguma coisa do clube grande, né, esse encantamento que existe. E eu tive uma aula que era para ser de psicologia do esporte. E era com um professor que não era psicólogo, e ele apresentava como o supra-sumo da psicologia do esporte, a novidade, uma teoria de personalidade baseada nos perfis de humores, que era o fleumático, o melancólico, o sanguíneo, aquela coisa que era novidade, que foi criado antes de Cristo, né, pelo Hipócrates, o patrono da medicina, era apresentado como se fosse uou, e os caras me falavam, nossa, isso é quente, como é que eu faço saber isso? Eu falei, cara, se temos de personalidade, isso aí está ultrapassado, sei lá, centena de anos depois do Hipócrates. Porque a gente trabalhava já com outras questões, né? E eu já fiquei um pouco com aquilo atrás da orelha. Acabou o curso e tal. Aí depois quando eu voltei da Espanha, já em 2012, né? Eu fui procurar o sindicato com o presidente, falei com ele e disse, professor, só assim, eu trabalho isso, trouxe o mini currículo. Eu não sei quem é que está dando aula, como é que está sendo, mas eu gostaria de trocar ideia com o sindicato, porque eu tive uma aula muito ruim e desatualizada de psicologia de esporte com um senhor que não era nem psicólogo. E eu acho que o futebol precisa entender que existe o psicólogo, que existe um trabalho dentro do possível. E daí ele me convidou, falou, não tem mais esse professor, mas inclusive a gente está procurando alguém no próximo curso. Tu quer dar uma aula pra gente ali, pra gente ver como é que é a tua aula? Eu falei, quero. E eu dei uma aula gratuita e tudo, para mostrar. E foi uma aula que repercutiu bastante, porque o que acontece, né? Se eu hoje ainda tenho uma cara de mais novo, e quem não tá vendo na internet, eu sou baixinho também. Eu cheguei lá, vestido meio de psicólogozinho, camisa, tal. E comecei a dar aula, e todo mundo meio desconfiado, tal. Daí foi indo na aula, fui vendo que o pessoal foi se interessando e acabou. E isso eu ouvi pelos primeiros 3 anos que eu dei aula lá nesse curso. Chegou lá, olhava, o que esse cara vai falar de futebol, que é esse doutor aí, não sei o que é. E foi uma aula que eu gostei muito, que eu aprendi, trouxe coisas que a gente não vê do futebol dia a dia. E justamente isso refletiu, tanto que eu já dei mais de 13 cursos, esse curso acontece semestralmente, mais ou menos.
Que legal. E, inclusive, o coordenador do curso depois era o treinador do Aimoré, o professor Cláudio Rodrigues. Acho que até foi ele que entrou agora. E ele me convidou para trabalhar com ele no Aimoré. Então, foi esse trabalho de reverberar um pouco do que é a psicologia do esporte, como é que a gente pode trabalhar. E mostra, né, esse caminho de pegar pessoas que falam de psicologia para então chegar a psicólogos que falam, né? Já que até pouco tempo atrás, qualquer reportagem da televisão queriam falar de algum fenômeno do esporte, chamavam um psicólogo, um psiquiatra, alguém que não era especialista em esporte. E hoje, sim, a mídia em geral procura a nós, né? Procura nossos colegas para falar disso. E esse é o grande avanço, acho, dos últimos 4 anos, né? Que legal, cara. E assim, da mesma forma que o golfe, da mesma forma que o pôquer, você abrindo uma porta num local que não é tão comum ter um psicólogo do esporte. Tá de parabéns. A Raíssa pergunta sobre esse trabalho com o LOL. Como foi esse encontro? Como foi esse trabalho que você realizou com o LOL? Foi um trabalho bem legal, Raíssa. Foi um trabalho curto, porque, na verdade, como acontece em geral na psicologia do esporte, né, sempre tentando ampliar os exemplos, de que a equipe já estava formada para disputar a divisão de acesso, seria a 3ª divisão do LOL aqui no Brasil. Foi montada uma equipe, investidores, tudo... E o campeonato foi atrasado a data dele, que começou a ter problema pessoal, problema comportamental e pessoal entre os atletas, que foram uma equipe, né? Para quem não conhece, League of Legends, é um jogo de equipe pelo computador, que são formados por 5 cyberatletas, dá para chamar assim, 5 posições e um treinador em geral. Algumas equipes contam com um analista de desempenho em tempo real, além de vários contam com psicólogos, né? Mas a equipe base são 5 jogadores, em geral, como pelo menos mais um treinador. E justamente como acontece justamente no pôquer e até com os atletas paralímpicos, esse tipo de atleta ele considera muito mais a questão psicológica, eles valorizam muito mais, porque eles não ficam tão focados na questão física. Tanto esses atletas de esportes da mente, né, que chamam o pôquer, o xadrez, os jogos eletrônicos, mas também perdão. Mas também os paratletas, porque eles têm essa questão de saber que tem a questão física, mas que a mente é algo muito mais amplo de possibilidades, né? Uhum. Então a gente conseguiu ter esse trabalho que no início sempre é muito de psicoeducação, né? Ensinar pessoas sobre a mente, como funciona, sobre esses processos, buscar estratégias para melhorar. E foi um trabalho que foi bem legal, mas acabou sendo de curto prazo. Durou alguns meses, poucos meses, porque ao final do campeonato os meninos não moravam aqui. A gente acabou caindo que seria a semifinal, mas era uma equipe muito boa. E justamente os investidores acabaram levando esse time, numa associação com outro, para São Paulo, para jogar a segunda. E eles acabaram conseguindo acesso até no outro ano, mas eu já não trabalhava com eles, porque a equipe que eles se juntaram, fizeram a fusão, já tinha um psicólogo, mas foi um outro mundo, né? Porque eu tive que chegar lá e falar, não sei nada desse jogo, nunca joguei esse jogo, eu sei isso, e eu preciso pelo menos entender como é que funciona, entender as demandas, fazer muito mais pergunta do que responder, para entender minimamente quais são as questões que traz esse jogo, né? O que acontece com qualquer esporte, né? Isso é uma coisa muito comum para a psicologia, né? Você ter que entrar e aí você descobrir que ele é um... Eu estou começando a trabalhar com um atleta, quer dizer, já estou 1 ano com um atleta de beisebol, tive que estudar beisebol, tive que conhecer o beisebol. E aí, cara, tá muito legal, tem muita gente aí bacana participando, muitas referências aí participando, e vão fazendo perguntas. Eu vou pegar mais uma do Carlos, que é qual a opinião sobre a atuação dos coaches esportivos. E aí ele faz uma afirmação, que notoriamente usam a base da psicologia. Mas a pergunta dele é qual a sua opinião sobre os coaches esportivos, e em seguida ele fez essa afirmação. Perfeito. A base da psicologia, eu acho que todo mundo que teve uma questão pedagógica utiliza, né? Porque a psicologia fala de seres humanos e principalmente um ser humano na frente de outro, né? Não só da gente com nossas próprias questões, mas da interação, né? Então isso vai existir sempre. E eu acho que todo mundo deveria se educar em aspectos de pedagógicos, de psicoeducação mesmo, entender a neurologia, entender a comunicação positiva, entre outras coisas. Mas, em geral, o que acontece é... Eu tenho uma certa dificuldade com os coaches, porque é a forma como se vende a maioria, né? Porque, por não ser uma profissão regulamentada, por não ser algo oficial, tem vários... Não tem
nada que diga o que é necessário para fazer coach. Eu posso fazer um curso de um dia e ganhar o título de coach. Eu posso fazer um curso mais sério, de meses, com supervisões, e também ser coach. Então, acaba sendo uma caixa onde cabe tudo. Mas justamente o que acontece é que geralmente o coach ele fica muito na superficialidade de algumas intervenções, de algumas receitas. E se tem uma coisa que a gente aprende no curso de psicologia é que o ser humano não tem receita de bolo. Por mais que eu possa trabalhar com várias estratégias e algumas abordagens que vão se repetir com os meus atletas, né? Com cada um é de uma forma diferente, um momento diferente, cada grupo foi diferente, porque a gente tem que entender essa individualidade e, claro, entender o que está de saúde mental em volta disso, a questão do bem-estar psicológico e nesses tempos atuais, né, de quarentena, de isolamento, a gente viu que os coaches desapareceram. Foram buscar psicólogos, né? Provavelmente, porque o que aconteceu? Eles viram que não conseguiam dar resposta para isso. E a maioria dos psicólogos, principalmente os que eu mais admiro, né, eles falam a mesma coisa. Eu também não sei exatamente o que é. Eu já parte de um ponto muito mais maduro que é ninguém sabe direito o que está acontecendo. Vamos por aqui, talvez isso aqui seja útil, mas isso é novo para todo mundo. Ah, mas de ansiedade eu entendo, de depressão eu entendo, de transtornos mentais a gente entende, porque a gente teve uma formação de 5 anos no mínimo, estágios, supervisões, para poder falar de saúde psicológica, de bem-estar psicológico, né? Legal. E então a gente consegue muito mais fundo e penso que mesmo que não trabalhe às vezes de formiguinha, né, fazer isso de uma forma que seja muito mais eficaz e duradoura, né? Legal. Bom, lembrando, então, um papo de pé, entrevistando Maurício Marques, do Rio Grande do Sul, e aí a mãe da Olivia, não sei exatamente qual é o nome da mãe da Olivia, mas a mãe da Olivia fez a pergunta de qual é a grande dificuldade da área, Maurício. A grande dificuldade da área, eu penso que é o conhecimento da área ainda que estejamos já não mais engatinhando, né? Mas do conhecimento que ele é sistêmico, né? O que acontece. Muitas pessoas ainda não buscam o psicólogo do esporte por não saber o que a gente pode oferecer, que tipo de trabalho a gente vai realizar. É esse trabalho que a gente acaba fazendo, dando palestras, ou mesmo numa primeira consulta, né? Eu na primeira consulta, quando me procuram, eu sempre digo, a gente vai conversar, eu vou explicar como é que eu trabalho, quero saber quais são as suas questões, para ver se a gente vai trabalhar juntos. Eu quero que a partir daí a gente vai definir. Inclusive, cada um tem sua prática, eu prefiro não cobrar por esse atendimento. Eu falo, se a gente for manter um trabalho, esse vai atendimento conto como primeiro. Se tu não era bem isso que estava querendo, não era estava pensando, eu não vou querer, vou pensar, beleza, fica assim. Porque eu acho que falta essa informação, eu não posso, na minha visão, cobrar por uma coisa que a pessoa não sabe que está contratando. E se te contrata pelo motivo errado, vai te deixar também pelo motivo errado e não vai ter sido feito um acordo. Minha visão, né? Cada um tem sua approach. E isso acaba... Porque isso, como eu disse, é sistêmico, né? Por que isso acontece? Porque os próprios colegas da gente, os psicólogos que não são do esporte, em geral não tiveram nada para saber o que é psicologia do esporte. Então eles não podem explicar o que é. E se o professor não sabe, o aluno de psicologia em geral não vai saber, a não ser que faça o que hoje faz, convidar colegas. Tem alguns casos raros a disciplina, né? Tu também é professor de algumas, né, Rodrigo? E então essa desinformação acaba gerando, porque o aluno numa ponta não sabe que existe direito à psicologia do esporte, então a pessoa que vai te contratar, que é um dirigente, que é um pai, que é um treinador, que geralmente é alguém muito mais velho, né, que veio de uma outra geração que não tinha psicólogo do esporte praticamente, também não vai te contratar. Perfeito. Então é aí que a gente tem que lidar, eu acho. Muito boa essa resposta, muito boa mesmo. Eu só preciso fazer uma correção e pedir desculpas. A gente faz a live e fica lendo e as letrinhas são pequenininhas. E não era mãe de Olivia, é Maelda Oliveira. Se eu não me engano, é Maelda que era minha ex-aluna. Eu peço desculpas, Maelda, mas eu tenho que mexer nos meus óculos. E aí o Psy Michael, ele faz a seguinte pergunta. Essa delimitação sobre a prática do psicólogo do esporte para diferenciá-la dos demais psicólogos. Qual é essa diferença do psicólogo do esporte para as demais áreas? Excelente pergunta, Michael. É muito boa, Michael. A Maelda apareceu ali. Bem, justamente, né? A gente tem essa questão que é o título de especialista, né? A gente pode, a partir de alguns poucos cursos que dão essa certificação, ou da comprovação de experiência, entre outras questões, né? Fazer a prova que é um reconhecimento do título, justamente por ser uma área emergente, né? Mas tu pode ser um psicólogo e trabalhar com esporte, sim,
sem ter esse título. Aconteceu com a maioria dos nossos colegas, até porque eu, por exemplo, tive que comprovar 2 anos de atuação na área, e eu já estava atuando há mais tempo na área, porque justamente a ausência de curso, eu tinha feito até o mestrado, estava no meio do doutorado, mas não necessariamente isso te dá o título. Então isso é um pouco nebuloso. Então temos muitos psicólogos que dizem psicólogo do esporte por já terem algumas experiências, por se sentirem habilitados como psicólogos já trabalharem na área esportiva, como acontece na área jurídica e muitas outras, né? O ideal que a gente deve buscar agora a médio prazo, no futuro breve, né, é que justamente existem algumas certificações para que a pessoa possa realmente se dizer um especialista em psicologia do esporte, que não só seja a experiência, alguma questão acadêmica, um mestrado, uma especialização, mas a gente ainda está avançando nisso. Porque eu mesmo acabei a faculdade com uma experiência já grande na área, relativamente grande, né? Porque tive um estágio de 1 ano no clube esportivo com basquete, natação e ginástica, na época o Grêmio Náutico União, que é um clube grande aqui do Sul, outro ano de estágio no Grêmio, outro ano de estágio voluntário numa escolinha, já tinha 2 anos de grupo de estudos com a Márcia, que era psicóloga do União na época, com a Márcia Pila, então eu tinha essa experiência, mas podia ter um colega meu que não tivesse, que não abalizasse isso, né? Então ainda é uma questão muito pessoal também. Eu espero que em breve a gente possa buscar formas mais... faltou a palavra, pode me ajudar. Mais específica, específicas, oficiais, assim por dizer, né? Tá. Seria de poder legitimar essa experiência que muitos já tiveram, mas também de justamente poder... Acho que a área vai crescer muito com isso, né? Tá. Deixa eu comentar, a Maelda de fato é minha ex-aluna, o Michael também foi meu ex-aluno, então eu estou realizando um sonho de poder levar vocês para os meus alunos. Isso é um prazer gigantesco, te agradeço. E tem uma galera aí também que entrou que não é da psicologia. E a proposta do Papo de Pé e a proposta do meu Instagram, exatamente do Psicologia com a PRRV, é levar psicologia para todo mundo. Se você conversando com alguém que não é psi, que não é da área do esporte, o que é a psicologia do esporte? Como é que você explicaria para alguém que não tem essa familiaridade? Boa, essa é a pergunta sempre a mais importante, né? Eu tinha um colega lá no doutorado, o professor agora Iago Rames, segue dando aula na Autônoma. Ele dizia: se tu não consegue explicar a tua tese de doutorado para tua avó, tu não sabe o que a tua tese de doutorado é, sobre o que ela é. Boa. E se a gente não sabe explicar o que é a psicologia do esporte, né, para qualquer interlocutor, e aí eu digo especial os atletas, né, que não tem culpa de não saber que não existia um psicólogo, eles não vão te contratar, ou o clube não vai te contratar, ou o atleta do clube não vai vir te procurar, né. Mas de formas bem gerais, né, então, a psicologia do esporte é uma área de atuação, né, ela não é uma abordagem teórica, isso é bem importante, diferencial para quem não conhece, justamente do psicólogo, da psicóloga, né, dentro do esporte. Ela pode ser... a gente vai analisar todas as variáveis que interferem ou no rendimento esportivo, ou na formação esportiva, ou na prática esportiva, ou nas políticas públicas esportivas, né? É um psicólogo, uma psicóloga trabalhando dentro desse ambiente esportivo, levando em conta, e aí que entra o esportivo, né, as culturas próprias, o mundo que é o esporte e cada esporte especial, né, levando em consideração todos o sistema de crenças, de valores, a cultura, inclusive falar em várias áreas de psicologia, os devires, as questões subconscientes e inconscientes que estão em volta daquilo. A gente justamente leva isso para analisar isso e auxiliar a estudar, a pesquisar, a intervir, a fazer políticas para que se busque justamente uma melhor, antes de tudo, uma saúde mental maior dos participantes, né? Um bem-estar mental, mesmo entendendo que é um meio onde há muito sofrimento, o esporte de alto rendimento em especial, né, mas que a gente convive com as questões inerentes de estar nesse meio esportivo, que sim tem muitas variáveis diferentes de uma vida não esportiva, a vida normal, entre aspas, né? Mas que a gente pode extrapolar para outros lugares, como algumas como empresas, como concursos, porque afinal é o ser humano atuando naquela situação, né? E aí dentro disso, o Rodrigo Ascioli está aí com a gente, ele já tinha perguntado se precisava ter barba para fazer psicologia do esporte, detalhe, ele também tem barba. Agora, só de 4 anos depois, ele falou que entendeu por que o trocadilho do Papo de Pé, mas ele fez uma pergunta que está dentro disso que você falou. Ele pergunta se você sabe ações aí no Sul
de atuação de psicologia do esporte, psicologia dentro do sistema prisional ou socioeducativo? Dentro do sistema socioeducativo, aqui eu sei que não tem, no caso, pelo menos até pouco tempo não tinha, porque eu acabei auxiliando um colega no mestrado dentro de uma unidade, né, e perguntei. Na verdade, a gente tem muito pouca atuação do psicólogo em geral, né, o que já é um problema. Então, o problema é mais de base ainda, né, como é que a gente vai pensar ainda, infelizmente, no psicólogo esportivo se a gente não está tendo nem um psicólogo ainda com uma vaga legitimada nesses locais ou com a possibilidade de trabalho. Mas eu tive apenas conhecimento justamente na Espanha por um aluno de mestrado que me escreveu que queria fazer uma pesquisa dentro disso e ele queria trabalhar com o mesmo conceito que eu trabalhei no meu doutorado, que era o ensino de competências de vida em projetos sociais. O ensino de competências de vida de treinadores dentro de projetos sociais, né, no Brasil e na Espanha. Foi o meu tema da minha tese, né? Essa que fez aniversário hoje. E justamente ele falou, não, tem como trabalhar isso, porque é praticamente a mesma questão, né? Dentro de um público que não era especialista no esporte, que era um público recreativo e educacional ao mesmo tempo, de trazer as lições que o esporte pode proporcionar, poder fazer essa transferência, né, para a vida fora do esporte, para ajudar, inclusive, no crescimento e desenvolvimento dessas pessoas, né? Legal, legal. Aqui no Rio tem uma psicóloga, não é psicóloga do esporte, mas não sei se é psicóloga, eu sei que ela trabalha com esporte no sistema socioeducativo. E é um trabalho lindo, trabalha a partir do basquete. E é um trabalho de reinserção muito bacana mesmo. E tem só fazer um adendo nisso, porque justamente uma frase que eu uso muito nas apresentações da minha tese, na parte de educação pelo esporte, porque só no esporte e nas artes em geral a gente consegue ter as pessoas voluntariamente submetendo submetendo a si próprios a autoridade de uma só pessoa, né? Que no caso é o treinador, é o professor de música, é o professor de dança, é o artista que ensina a prática. Então isso faz do esporte e das artes como uma coisa única, né? Para poder trabalhar a educação. Uma frase eu nunca sei falar o nome dele, escreve Sheladurai. Não sei nem de que país que ele é. Mas ele é um estudioso lá dos anos 80 ainda. E ele fala isso, eu acho que é bem importante, porque ali a gente não precisa pedir para a criança, o praticante, convencer ele que aquilo é bom, que aquilo é legal. A pessoa vai porque é legal, a pessoa já gosta daquilo. O Rodrigo lembrou que ela é terapeuta educacional, o Acioli lembrou isso, que é essa moça aqui da socioeducativa. Me diz uma coisa, você está falando da sua tese que completa 4 anos hoje. E você falou dessa... como é que é o nome? O que de competência? Que me deu branco agora. Competências de vida. Competências de vida, tá. É uma tradução adaptada que era life skills, na verdade, mas habilidades de vida é uma tradução ruim. Sim. E eu peguei a versão do competências, que é mais apropriada. Você tem como falar um pouco disso, dessa competência de vida, e trazer para o momento atual, para esse momento de pandemia? Como é que seria esse diálogo, esse momento de isolamento social? Como é que seria isso? Pô, ótima questão. Não tinha pensado diretamente nesse enfoque, muito bom, né? Bem, as competências de vida, de forma geral, são as questões que a gente consegue aprender no ambiente e utilizar na nossa vida em outros, né? No meu caso, estando a tese, era o que a gente aprende no esporte, consegue levar para outros ambientes, como a escola, a família, os amigos, o trabalho, ou outros ambientes como esse, né? E elas são competências que podem ser, então, podem ser pessoais, pode ser de relação também, e pode ser, inclusive, externas, né? Como, por exemplo, o respeito à regra, o respeito a uma autoridade, no caso do meu caso lá era futebol como juiz, ou uma hierarquia, no caso até do treinador, né? Respeito aos colegas, ao jogo limpo, a buscar o esforço, a comunicação entre a grupo. Então são vários exemplos de vários tipos de competências que a gente aprende no esporte, né? E justamente o que eu fiz o primeiro, até onde eu tive notícias, até o pós-doutorado, a primeira pessoa que falou nisso fora do eixo Estados Unidos, Canadá, aí teve Singapura, que foi junto com
que é a grande, foi a área de estudo mais atual e foi a última que virou a chave, o Daniel Gold, né? O Papa da Psicologia do Esporte dos Estados Unidos, o inventor do manual, ele se dedicou, depois de trabalhar com atletas olímpicos, com medalhistas, a trabalhar com essa questão. E eu achava que isso era algo muito batido, inclusive, quando eu comecei o mestrado, porque eu nem quis fazer o mestrado nisso, mas foi o primeiro artigo que eu analisei para uma disciplina do mestrado. E o artigo era de 2012. Então era muito mais novo do que eu imaginei. Então eu acabei sendo o primeiro a falar disso em artigos dentro de projetos sociais, em especial, né, no Brasil e na Espanha também, né? Legal. E justamente falando no caso específico dos dias atuais, esse exercício, esse desafio que tu me fez, eu vou fazer agora no freestyle mesmo, né? De que é bem importante. Papo de pé, amigo. Exatamente, você vira. Mas é justamente essa questão, né, de o que eu aprendi lá fora, no mundo que existia até mais ou menos para nós aqui no Brasil, ali pelo 10 de março, que vai me auxiliar a ficar nesse mundo de agora, que é esse mundo isolado, uns mais, outros menos, uns agora entrando em isolamento no lockdown total, né? Hoje, estava vendo agora há pouco o jornal, já Belém, Manaus, talvez o Rio de Janeiro também entra. Rio de Janeiro deve chegar em breve. E justamente, né, como é que eu posso fazer, o que eu posso utilizar de que eu aprendi lá para me virar aqui, né? E qual a importância da atividade física, de uma forma geral, para o meu bem-estar pessoal, para o controle da minha ansiedade. Eu aprendi a respirar, eu aprendi a ter disciplina de fazer alguma coisa, às vezes mesmo que eu não estava afim, porque eu tinha que ter meu treino, eu tinha que fazer aquilo, a maioria das pessoas deve estar com vontade de ficar na cama mais tempo quando acorda, né? Ou de não ver as notícias, ou de sentir a necessidade de fazer um esporte, em alguns locais está mais permitido, outros menos, a maioria que está conseguindo fazer, faz em casa, né? Tudo isso de o que eu fui aprendendo, em especial em situações extremas, que muitas vezes o esporte nos leva, né? Para agora eu posso levar para essa situação atual. Legal. E aí a gente pode pensar em diversas coisas, mas o que tem sido mais interessante, falando da minha prática do consultório, né, tem sido justamente para alguns atletas verem de outra forma o nosso trabalho, né, trabalhar às vezes mais com a questão de saúde mental mesmo, do que com a preparação psicológica, né, que é o que faz a maioria me buscar, porque é o primeiro chamariz, né, para o psicólogo do esporte, mas também deles conseguirem usar essa determinação, às vezes, para ter autonomia de treinar, sem depender necessariamente do treinador, do professor na academia, de poder fazer alguma coisa em casa, de usar o que a gente já falava muito, de ter as rotinas, e no caso de muitos, inclusive, entenderem que talvez agora eles tenham mais tempo para eles como eles nunca tiveram, né? Falando dos atletas em geral, especialmente dos jovens atletas, dos amadores ou juvenis, que geralmente saem da escola para o treino e o resto é tema e dormir. Né? Perfeito, perfeito. E eu sei que tem mais um, a gente está chegando no nosso final, mas eu sei que tem um tema que eu não tenho como não perguntar para você, meu amigo. Mindfulness. Esse é o teu tema atual, que você tem estudado muito. Fala um pouco para a gente. Lembrando que a gente tem pessoas que não são da psicologia assistindo, então perfeito. Traz um pouco do Mindfulness para nós. Inclusive, logo depois que eu acabei a apresentação, eu falei, nossa, não falei do Mindfulness. Que justamente foi a formação que eu acho que eu comecei justamente ali, foi 2016, 17, 18. Foi justamente foi justamente no meio das Olimpíadas, é verdade, meu primeiro ano de curso, eu lembro que a gente voltou mais tarde no intervalo para ver os pênaltis do futebol olímpico. Olha só. Foi meu primeiro ano de formação no curso de Mindfulness, que eu fiz com o Thiago, não sei se ele ainda está aqui, mas ele passou aqui pela live. E eu fui buscar justamente o Mindfulness como uma ferramenta, primeiro para mim, e experimentei, gostei, levei como teste para o consultório, os atletas gostaram do resultado. Inclusive um deles falou depois num dossiê super interessante sobre como é que foi o trabalho, né? Foi bem legal. E justamente eu fui buscar essa formação que terminou, ainda está em a formação formal mesmo, acabou, a gente está na fase prática de testar os protocolos, mas de trabalhar com essa técnica que é muito chamada de meditação, né? Mas que é basicamente uma técnica, são técnicas, uma abordagem científica da meditação dentro
para trabalhar a questão do foco no presente especial, né? De trabalhar o foco no aqui e agora, né? Que ajuda a reduzir a ansiedade, que muitas vezes é um excesso de pensar no futuro, antecipar o futuro, né? Ou ficar remando muitas coisas do passado. E ajudar a pessoa a ficar mais no aqui e agora, no presente. Isso, como muitas questões que a gente trabalha dentro da psicologia do esporte já trabalhava antes, é também treinável. É necessário a disciplina, a repetição, conhecimento, repetição e prática, 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 mas que hoje está sendo cada vez mais inserido nos esportes, né? Eu tive prazer também de ser um dos primeiros a trazer isso, a falar disso abertamente no Brasil. Segundo, o autor lá depois do livro, que é super interessante, lançou, foi o primeiro que falou disso em alguns trabalhos, né? E ainda estou sendo um dos primeiros, no sentido que o pessoal busca muito para perguntar, né? A gente tem vários colegas que trabalham, tem a Aline aí no Rio, também o Alberto, que trabalhou no Flamengo com isso. E é uma ferramenta muito útil e eu animo a todo mundo que tem interesse a buscar, a procurar textos. O Iniciativa Mindfulness é um canal, um Instagram também, que foi um dos meus primeiros mestres, que o Thiago segue sendo meu mestre, a Daniela, que também foi legal, porque ela viu que eu apliquei isso com atletas, ela foi a minha primeira professora do meu primeiro curso, e a gente chegou a dar cursos juntos, falando do Mindfulness Sport. O Cassiano, que é nosso colega, não sei se ainda está também, passou por aqui, também inclusive fez o curso na época, e vários outros alunos de psicologia já estavam fazendo, né, para buscar. Então, dentro da evolução do esporte dentro da psicologia, a gente vai ter do Mindfulness dentro da psicologia do esporte, porque eu penso que, como está no livro que a gente editou, né, tem um capítulo que eu fiz com a Marisa Marcunas, né? Querida, sobre o treinamento de habilidades psicológicas, a gente chamou de competências psicológicas e botou o Mindfulness já como a nova técnica clássica, que vai ser como já temos a visualização, estabelecimento de metas, técnicas de ativação e relaxamento. A gente já está colocando o autofala também, o diálogo interior, né? A gente botou o Mindfulness como um novo clássico, talvez, né? E eu penso que vai ter muito trabalho sendo feito com isso, porque é algo para a vida e é algo que melhora a qualidade de vida, a qualidade de atenção, já que o esporte sempre fala de foco, né? E o Tim Galloway, no livro do Jogo Interior do Tênis, ele fala, o livro que fundou o coaching, considerado o livro fundador do coaching, inclusive, ele fala, foco não é nada mais do que estar no aqui e agora. E é isso que a gente treina. É muito fácil falar, mas não é nada fácil fazer. É simples, é uma ideia simples, mas um trabalho bem grande. E isso acontece com a maioria das técnicas que a gente trabalha com os atletas, né, Rodrigo? Acho que você vai concordar comigo. Eu sempre digo, é simples, mas não é fácil. É simples entender o conceito, mas não é fácil tomar aquilo para ti e trabalhar, né? Eu estava lembrando aqui que eu, por acaso não é acaso, mas porque é referência, eu usei o capítulo seu e da Marisa no meu doutorado como referência. Uma das referências que eu coloco foi um trabalho que eu fiz com um dos atletas, foi exatamente algumas coisas que vocês botaram lá no capítulo. Excelente esse capítulo. É o meu filho favorito hoje em dia. Então não disse que não tem filho favorito, mas hoje em dia ele é meu favorito. Para quem não conhece, é Psicologia do Esporte e do Exercício, lançado em 2019. É a obra da Psicologia do Esporte Nacional, assim, é muito legal. Maurício, a gente está de fato chegando ao final. Eu tenho uma última pergunta para te fazer, mas antes disso eu gostaria de falar para todos. A ideia do Papo de Pé é retomar e a gente poder dialogar falando da psicologia do esporte para quem é do esporte ou quem não é do esporte. Eu não tinha como fazer diferente sem ser chamando o Maurício Marques, o Rodrigo Falcão, que vem no sábado, e a Thaís Coutinho, que vem na quarta-feira que vem, porque são os três que estiveram comigo no projeto inicial, lá nas Olimpíadas passadas. E eu já estou com planejamento, com propósito de trazer a Aline Wolff, já vai vir, a Maíra do Vasco vai estar com a gente, a Tabata, presidente da Abrapesp, vai ser bem legal, assim. Então, acompanha aí o @psicologia com Pierre RV, que é o meu Instagram, e a gente vai estar sempre notícias, e também Papo de Pé no Face e etc. Maurício, a gente começou falando de 4 anos atrás. E 4 anos é o tempo de ciclos olímpicos, né? Ciclos olímpicos e ciclos de Copa do Mundo também. Se a gente tivesse que pensar, eu sei que é um exercício muito difícil, mas o que você acha que vai estar acontecendo com a psi do esporte, com o esporte, com esse cenário que a gente tanto ama no próximo ciclo olímpico, daqui a 4 anos?
Daqui a 4-1, né? Porque a gente vai ter uma Olimpíada no meio, a gente vai ter 2 Olimpíadas nesse ciclo. É verdade. É algo bem interessante, né? É verdade. Justamente, antes de responder isso, eu só vou resgatar o legal que o nosso último programa foi com o Alberto Filgueiras, né? Falando da experiência de trabalhar dentro da Vila Olímpica, né? Ele foi um dos poucos psicólogos que teve esse privilégio. Ele acompanhou uma dupla de vôlei, né? O Pedro e o Evandro. E foi muito legal ele falando. Foi muito legal. Campeões mundiais já na época, né? Isso. E justamente ele falou, né? A partir disso que ele estava perdendo a fé porque ele achava que ia acontecer muita coisa ruim. Eu lembro que na época ele falou, tá pegando pesado e tudo. E realmente aconteceu esse desmonte, né? Muito do que foi construído na época, infelizmente, se destruiu em termos de estrutura. Porém, teve um legado, né? O tal do legado que não são os estádios, né? Que não são os locais, mas sim foi a cultura da psicologia do esporte se ampliar muito. Se colocou uma lente de aumento no Brasil sobre aquilo e cada vez ficou mais comum, e cada Olimpíada vai ser mais comum ainda falar nisso, né? Então, por um lado, eu já penso que esse vai ser um dos grandes legados, vai seguir essa expansão, cada vez é mais comum. Eu adoro quando meus atletas ali compartilham alguma coisa, né? Eu sempre te coloco para eles, eu não compartilho nada de vocês, não sei que vocês compartilhem me marcando alguma coisa, eu coloco porque tá na internet que é pública, né? Mas eles cada vez mais falam normalmente disso, ter um psicólogo, de trabalhar, então eu penso que isso vai seguir em crescimento, né? Eu espero que pouco a pouco, para o próximo ciclo vai ser mais difícil, mas para o outro se valorize cada vez mais o nosso trabalho, principalmente na questão da saúde mental, já que está todo mundo falando de saúde mental mais do que nunca com as questões de isolamento, né? A gente tem um monte de pesquisa e agora o Ministério também lançou uma, eu e o professor Alberto estamos representando uma no Brasil, que é uma pesquisa mundial, então quando acabar aqui eu já vou botar nos stories também para o pessoal já quiser compartilhar. Boa. Mas que esses efeitos psicológicos a gente vai ter, inclusive, não só a valorização, como essa questão mais específica das variáveis psicológicas dentro, primeiro, de sair, se é que a gente vai sair, como a gente vai sair dessa situação atual, vai ser diferente, talvez, a gente não sabe. Mas a partir disso, isso vai ter, eu acho, uma importância muito grande para o mini ciclo olímpico, que é o ciclo que a gente vai ter de agora até Tóquio, se tiver Tóquio. E a partir disso vai modificar muito os outros 3 anos do outro ciclo, se assim ocorrer. Que aí eu imagino que a gente vá, mas nem Tóquio a gente pode bater o martelo, então eu penso que a gente vai ser muito mais valorizado o nosso trabalho. Em detrimento, inclusive, daquilo que a gente falou, inclusive dos coaches que desapareceram, dos coaches que não eram sérios, né? Que não tem nada a dizer nesse momento, e que bom, é melhor não dizer se não sabe, porque melhor assim, não dizer que sabe se não sabe, porque eu acho que ninguém sabe exatamente, como eu trouxe no início das conversas, né? Penso que vai ter algumas questões tecnológicas também, de novo, que vão se aumentar nisso, vão ser amplificadas. Eu justamente comecei a trabalhar com avaliação e treinamento de tomada de decisão, né, com a Sensorial, que é a empresa que faz parte do nosso colega também, o Vitor Cavallari. Boa. E estou ainda testando isso, ainda me adaptando, fazendo os treinamentos deles, né? Mas eu penso que a questão de tomada de decisão e todo o auxílio da tecnologia vai ser muito útil, justamente porque eles trabalham, em especial, com um psicólogo, com um neurocientista junto, para trazer essas questões de uma forma que possa ser um pouco mais gráfica, né? Já que uma das grandes dificuldades que a gente tem na psicologia, e que também é uma das grandes belezas dela, que é muito difícil mensurar as questões que a gente tem, as questões psicológicas, o otimismo, a ansiedade, a felicidade, o sofrimento, a resiliência. A gente tem sempre pequenas aproximações disso, mas a gente não sabe exatamente colocar, não dá para botar num ponto como a gente faz com uma carga de uma repetição máxima do agachamento, quando a gente sabe que ali deu. Então, isso é o que mais me encanta na psicologia, mas sempre é o grande desafio. Ter alguma forma de mostrar isso mais tátil, ou mais táctil no sentido das telas. Sim. Também, gráficas no sentido das aplicações, aplicativos, e penso que isso está crescendo, e principalmente com a questão do avanço das neurociências, e vai ser algo que cada vez a gente vai ver mais dentro do esporte e da psicologia do esporte, né? Porque a tecnologia é um caminho sem volta, né? Legal, legal. E é engraçado que você respondeu muito bem. A Adriana Lacerda, ela está aí, a presidente da Soterg, que é uma das convidadas também do Papo de Pé.
deixa só a gente acertar a data, mas ela falou que essa pergunta valia $1 milhão. Então você conseguiu responder muito bem uma pergunta de $1 milhão. Você saiu Deve ter muito cobrado. bem. E o Falcão tá aí, o Rodrigo Falcão, ele vai estar conosco no sábado às 16 horas. É um dos fundadores aí do Papo de Pé comigo, com o Maurício, com a Thaís. O primeiro momento que a gente fez o Papo de Pé, quando eu tive a ideia e convidei, os 3 toparam na hora. E foi muito legal isso, eu pensei em 3 pessoas, as 3 toparam em 1 hora, já me responderam sim. Eu falei, gente, e agora? Eu preciso fazer. Eu cheguei, não tinha mais data, né? Eu tive que... Teve que se organizar. E assim, Maurício, para esse final, qual o recado final que você gostaria de deixar, que você gostaria de botar aí para o pessoal que está nos acompanhando, lembrando que a gente está com alunos, com profissionais, é muito legal essa coisa lá por causa disso. Está com alunos, profissionais, pessoas não psi, tem muita gente aí nos assistindo. O que você traz? Teve até menino aqui que, não sei se está vendo ainda, está entendendo, que foi meu atleta no projeto social que eu trabalhei na Espanha e que hoje é treinador de futebol lá também. O Ivan mandou... Olá, Ivan, estás aí? Saludo. Eu acho que eu tive também no início, não sei se foi nessa ou na tentativa anterior, tinha uma atleta de atletismo com quem eu trabalhei também logo no início. Isso é muito legal, então a gente está falando para todo mundo. E aí, como é que você finaliza? Bom, antes de eu responder a pergunta do Rodrigo do Acioli aqui, Rodrigo, acho que metade da psicologia do esporte é Rodrigo e quase todos têm barba, já vou antecipar. Mas eu vou dar 2 recados. Eu vou dar um que eu sempre dou, né, que é principalmente para os alunos e para os não psicólogos do esporte, que isso para mim era um sonho quando eu comecei, eu sei que era um sonho para ti quando tu começou também, e que se tu sabe realmente onde é que está o teu desejo, onde é que está o que tu gosta, o que tem o tal do brilho no olho, né? Vai atrás que isso é vitória. Eu fiz aniversário agora há pouco, o falecimento do Senna, e sempre falava isso, né? Faz com amor, faz porque tu gosta, de alguma forma vai dar certo, né? A frase que ele fala que eu gosto muito e explica por que a psicologia do esporte foi crescendo, que foi só por amor, não foi por dinheiro. Ninguém ficou milionário, ninguém teve facilidade nos cursos para buscar, mas quando a gente sabe isso, e é isso que vai buscar o crescimento, né? E para finalizar, sempre vai falando de futuro, de presente e de futuro, o meu conselho vai ser a coisa mais simples que o Mindfulness trabalha, que a Yoga trabalha, que é vamos respirar, gente. Vamos respirar. Nunca foi tão importante a gente poder respirar, botar o pé no chão, sentir um pouco o chão, baixar um pouco dos nossos pensamentos, ainda que eles tenham que ocorrer e tenham que nos auxiliar, inclusive, a ter uma vida presente e futura melhor, mas nunca foi tão importante parar, respirar profundo algumas vezes, sentir o ar entrando devagar e sentir o quanto é bom estar vivo, estar podendo fazer as coisas, cuidando um dos outros, né? Porque, não quis nem fazer um trocadilho, mas pensando numa doença que está nos matando pela respiração, né? Justamente, em que vamos então valorizar o que a gente pode respirar e vamos cuidar uns dos outros, que é o que a psicologia em geral faz, é cuidar dos outros, mas sempre a metáfora do avião, né? Vamos botar a máscara primeiro na gente para depois pôr no outro, porque senão não vai adiantar. Perfeito. E é engraçado que a sensação que eu tenho é que o mundo um pouco está respirando dos seres humanos, né? Para quem pode ficar isolado e a galera se isolando, o mundo, de certa forma, as ruas, e aí as naturezas invadindo espaços. Aqui, até pouco tempo atrás, a gente via urubu, agora a gente está vendo falcão. Não tem mais urubu e você vê falcão. Não estou falando do Rodrigo Falcão, estou falando do Falcão. Esse vai ser sábado às 4h. Isso. Então é isso, né? Respirar é fundamental. Respirar é vida, né? Oxigênio é vida. É fácil, mas não é simples. É fácil, mas não é simples. Cara, de Simone, Thelma, muita gente aí, Rosana, muita gente aí. Falcão vai estar aí no sábado. Amanhã, a Soperge está sendo muito legal também. A Soperge está fazendo eventos de terças a sextas. Acompanhe o Instagram e as redes sociais da Soperge. E é isso, Maurício. Tá muito legal. De coração, te agradeço. A gente tem 40 segundos ali acabando. No sábado, a gente vai ter o Rodrigo Falcão às 16 horas. Esse é o Papo de Pé. E, Maurício, meu amigo, obrigado por ter inaugurado esse retorno do Papo de Pé.
Foi só um prazer, uma honra, e eu vou te desejar só que tu siga, porque vai ser espetacular. Tu faz com carinho, vai dar certo e já está dando certo. Eu que agradeço tu dividir isso com a gente. Valeu. Pessoal, boa noite para todo mundo e até sábado às 16 horas, viu? Um abraço grande. Valeu.